Agora um outro jogo, mais um Pauper. Elfos versus GW Aura, né? Que é um deck que no papel parecia ganhar fácil do Elfos, né? O GW Aura, mas na prática foi demonstrado que o Elfos consegue bater mais. Né? Começando ali com terreno, mítico élfico, passando. No caso do GW Aura foi Batedor Cobre Clareira, que também é um elfo, e passando. Turno 3, revelando Land Grande. Depois de baixar o terreno, só para botar na mão, né? E não comprar um outro terreno na próxima. Podem ver que eu nem olho a carta do topo para não ficar bastante revoltado com o que vinha. Sempre que você olha, sempre é uma carta que você queria depois, então eu nem olho mais. E quando você não olha um terreno, né? É incrível. Desci um Elf Vanguard. Gerei uma mana e desci uma Kiron Ranger, botando um marcador no meu Elf Vanguard. Uma coisa interessante é que quando outro elfo entra e o GW Aura, 8 das 12 criaturas dele são elfos, né? Então ele ajuda um pouquinho também ali na brincadeira. Gerando 2 manas, baixando Sirrana, que é um elfo, por isso botando um marcador ali na minha criatura, deixando uma criatura 3/3. Turno 3 descendo Land. Baixando outro Elf Vanguard, aumentando o número de marcadores já do outro. Aí ele perguntou se era a mesma carta, e sim, só era de desenhos diferentes. Uma Sentinela de Úrtica e depois disso um outro Elfo de Lanoir. Então baixou mais 2 elfos depois desse, botando, quer dizer, 3? 2, botei 2 marcadores, botei certo. Batendo com uma 6/6 e uma 1/1. Fazendo conta ali, bloqueou a criatura 6/6, tomou 1 de dano da Kiron Ranger e passou. Tinha mais o que fazer ali, tava sem mana. E sem cartas da mão, imagino também. Show o terreno. Encantou um terreno dele com crescimento abundante. Essa carta é muito forte, parece que ela é ruim, né? Mas ele regula a curva de mana e não faz você perder um card de vantagem. Ela é uma carta interessante para ser colocada. Podemos dizer que é o novo Astrolábio. O antigo Astrolábio, né, no caso. E depois, um encantamento, Armadura Etérea, que dá +1/+1 em iniciativa, sendo esse +1/+1 número de encantamentos em jogo, contando com ele mesmo, né? Aí ele bota uns dados para saber quanto tá batendo. A criatura dele tá 3/3 iniciativa. Baixando outra Batedora Cobre Clareira, aumentando marcadores das minhas criaturas. Batendo 3, eu acho. Ele bateu 3, não bateu. Tá meio virado ali. Ele bateu, eu descontei. Não ia bloquear, não tem motivo para bloquear. Desvirei. Comprei uma carta. E foi um Elf Visionário. Tô comprando a carta do Elf Visionário. Pensando em alguma coisa. Não, só batendo mesmo. Com todas as criaturas, inclusive com uma criatura. Ah não, ela não tinha entrado mesmo agora, foi a outra. Que apareceu. Aparentou que eu botei ela ali agora, mas não, ela já estava em jogo. Então, era apta a bater sim. Ele bloqueou a criatura mais forte. E deixou o resto do dano passar. Por ali. 10 de dano. Devolvendo uma floresta. Zerando um Elfo de Lanoir. Descendo mais uma floresta. Gerando 2 manas e dando um caminho tortuoso.
revela as 4, né? Bota todas as criaturas na mão, e tinha bastante, de passagem. Gerando uma mana com Elfo de Lanoir, baixando Blood Rangers, virando 2 elfos desvirados para gerar uma mana, e descendo a Kiron Ranger. Eu ia desvirar ele, mas falei, não, dei misplay, então vou continuar com a misplay, né? Baixou outra armadura etérea, dando mais um para cada encantamento em jogo, né? Então a criatura dele agora já estava 7/7. E baixou um Aura Grinald também, né? Quer dizer, o Grinald Aura, que ganha mais um para cada outra aura em jogo, e ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder menor que o dele, então ele tem resiliência e um corpo interessante. Ele é uma carta que parece uma boa ideia no GW Aura, só que não vejo ele funcionando com certa eficácia, né? Às vezes é bom botar no jogo 2, deixar ele de side, para no jogo 2 o pessoal do Sacrifica achar que só o Sacrificar vai salvar, e você tem um bichão mais forte ainda, mesmo assim. Tava pensando o que ia fazer, se batia, se não batia. Nessa hora já tava morto, não tinha o que fazer, na minha opinião. Porque com certeza ia passar alguma coisa. E ia ser bem relevante, né, no caso. Já ia conseguir causar 7 de dano, ele fazendo as defesas corretas. E perdendo criaturas dessa forma, mesmo assim. Comprando uma carta. Era um terreno. Descendo um Timberwatch Elf, desvirando o Need Sentinel. Botando marcadores nas criaturas. Sempre pegar mais um ali. E não tô pensando como bater. Tirando 2 mana, baixando mais uma Priest of Titânia. Eu acho que eu bati só pra conseguir aumentar o número de marcadores e eu ter mais tranquilo com as criaturas, né? Fazendo ele bloquear e perder as dele. E batendo com todo o resto. Falando que ali já tinha 7 de dano. Ele simplesmente concedeu, ele disse que não valia a pena, porque se ele bloqueasse as criaturas ia ficar sem nada e logo após isso ia perder o jogo, né? Então concedeu de uma vez pra gente já jogar o próximo. E turno 2. Turno 2 ele começou. Se não me engano, ele também não tinha todas as cartas. E ele começou com o Jardim de Kahane, colocando uma ficha 0/1. Comecei com mana Elfo de Lanoir, um padrão. Terreno. Cantando terreno com crescimento abundante. Fazendo a terreno gerar uma mana de qualquer cor. O terreno tem, né? A mana não é de qualquer cor. O terreno tem. Gera uma mana da cor que você escolher, né? Naquele turno. Toda vez que ele é virado. E um Bugle escorregadio. Tem gente que chama o deck de Bugle. Tem gente que chama o deck de GW Auras. Eu prefiro GW Auras.
Timberwatch Elf, turno 2. É uma coisa muito boa pro Elfos, que já começa a pressionar desde cedo. Eu de side até coloquei cartas que normalmente eu não colocaria contra um GW Aurus, mas eu tenho medo da portadora do estandarte, né? Então é uma carta que tem que tomar cuidado. Eu não simplesmente não chego e deixo livre, né, de remoções, que senão acaba que eu nunca vou ganhar de um GW Aurus se ele botar um side e ele vier, né? Meu Timberwatch Elf não vai conseguir buffar e acaba sendo muito difícil ganhar uma partida. Vira uma partida muito morta. Então toda vez que tem um branco no meio, eu sempre boto os meus meus arcos longos viridianos. Ele encantou um rancor no Bugle dele, deixando uma criatura 3/1. E após isso jogando um Comungar com os Deuses. Eu discordo muito dessa carta. Eu discordo muito dessa carta no GW Aurus, porque apesar dela ser boa e você tutorar o GW Aurus, ele não tem muito o que fazer. Ele, primeiro, não tem slot, né? Não sobe espaço para você colocar muita coisa. E outra coisa que ele, apesar de você escolher entre um encantamento e uma criatura, que é tudo que você basicamente procura no GW Aurus, você fica à mercê de perder seus turnos que são importantes, né? É muito melhor começar com uma mão boa ou do que ficar procurando coisas dela para o turno 3, por exemplo. Claro, se você começar turno 1 bicho, turno 2 procurando, turno 3 jogando encantamento, é uma boa ideia, mas é meio improvável, porque você precisa ter uma curva boa para as duas cores e coisas do gênero que fazem essa possibilidade ser mínima. Elvish Vanguard, criatura que quando entra um outro elfo bota marcador. E uma Kyrian Ranger. Vira e desvira meu Timberwatch Elf. Aumenta a quantidade de dano. Carta muito interessante. Tava vendo se eu gerava ou não a mana do Elfo de Lanoir, provavelmente mais um elfo na mão. Valia a pena acelerar um pouco o jogo, ou se valia a pena simplesmente bater. Daí eu bati, né? Quem bate forte não precisa de proteção, então é isso aí. Desci o Elfo de Lanoir para o ataque. Tava decidindo se ia bloquear com a ficha ou não, porque ele sabia que eu ia buffar, então ele tava pensando se usava a ficha já nesse momento ou não. E ele fez certo, agiu correto. Não é bom usar a ficha de início, porque se você não vai ficar em xeque mate pro próximo turno de dano, é sempre melhor deixar mais pro final, que as criaturas vão estar com maior dano, você escolhe sempre o melhor bloco, né? Diferente de você já bloquear de cara, que você já perdeu seu trunfo. Usei a habilidade de Timberwatch Elf, dando +4/+4 e ele batendo 5. Usei a habilidade de devolver uma floresta da mão, desvirar o meu elfo e mantive ele desvirado mesmo. Por que eu fiz isso? Com medo do dano do oponente. Se ele botasse um encantamento que desse muito dano, ou também de uma coisa como essa, a salva incandescente, dá 1 de dano em cada criatura. Eu em resposta dei +4/+4 para a Kyrian Ranger. Usei a habilidade da Kyrian Ranger para desvirar e usei também no Elfo de Lanoir. Então meu Timberwatch Elf salvou ali todas as criaturas, né, que estavam na mesa. E o outro já tinha um marcador, então ele não precisava ser salvo.
Essa aí me surpreendeu, assim. Eu não faria isso no GW Aura. Eu botaria simplesmente a criatura que faz todos os alvos serem nela, que é muito melhor na minha opinião. Porque funciona como travar os 10, como GW, não só contra o próprio Elfos, quanto o próprio GW Auras, contra decks como um Stomp, né? Eu acho que aquela carta não é muito válida, até porque a curva de mana para conseguir essa cor é muito difícil. Né? Você tem que ter um encantamento específico ou perder a mana branca que vai ser gerado pelo Utopia Sprawl. O Fling não é uma má ideia, mas infelizmente essa carta não é tão útil. Jogando outro encantamento, crescimento abundante no terreno dele para comprar uma carta. Baixando o terreno de turno. Círculo de proteção verde, meu Deus. Vou dizer que essa carta me surpreendeu. Eu não imaginava essa carta no deck, né? Porque já que ele é muito bom contra um GW Aura, por exemplo, mas um elfo ele vai ter várias criaturas para bater. Um Mono Green Stomp nem tanto, mas também ele pode ter mais criaturas, jogando Caminho Tortuoso, mas vindo com quase todas as criaturas, né? Mas ele só vai funcionar geralmente contra um GW Aura. E é muito melhor no GW Aura usar o próprio estandarte, né? Então, tudo que for alvo vai ter que ser nele, então acaba sendo melhor. Uma proteção contra o vermelho eu acho que seria mais útil do que uma proteção contra o verde. Pensando no que fazer. Eu queria causar o máximo de dano possível, tentar matar ele naquele turno, né? Por exemplo, jogando duas Skill Rangers, eu não fazia ideia do que fazer. Mas aí eu fiz as contas e vi que duas Skill Rangers não matavam. Então eu joguei uma Sentinela de Urtica. Só para aumentar o buff, que é a quantidade de marcadores. Botei, né? E bati com as duas criaturas. Eu podia também bater com o Timberwatch Elf e desvirar ele mesmo usando aquele Ranger, mas optei em não fazer isso. E ele podia ter outras salvas incandescentes ali. Eu não podia perder tantos terrenos também do turno, né? Toda vez que você usa uma Killian Ranger no seu turno e uma do turno do oponente, você acaba perdendo um land drop. E eu não tinha uma Priest of Titania pra conseguir gerar muita mana, né? Então eu tinha que ser um pouco mais devagar, porque senão eu ia acabar ficando sem recurso e não voltando pro jogo às vezes. Tenho que admitir que quando eu vi o jogo pela primeira vez, na edição, dando um mais X pro meu Killian Ranger, sendo X5, que era a única que estava passando. Eu tenho que admitir que quando eu vi pela primeira vez eu achei que... Eu usei duas vezes pelo visto, para dar mais dano. Eu imaginei que eu tinha jogado errado no primeiro jogo ali, mas eu vi depois que não. Então, pela primeira vez a partida está sendo mais coerente com elfos, né? Então, pelo visto, eu não sei se eu baixei terreno de turno ou não. Acho que eu baixei. Terei que ver pela terceira vez para saber. Eu já falando que não fiz erros e já estou cometendo um comungar com os deuses novamente, revelar as 5 do topo, escolher uma criatura, um encantamento, botar na sua mão. Eu acho ele muito melhor no Dredge do que no Existência Torturada, na verdade, né? Dredge, no Pauper. Essa carta do que no GW Aura, como eu já disse, você acaba perdendo tempo
E o GW Aura é um deck agressivo, querendo ou não. Ele precisa ser agressivo, senão ele não faz sentido. Né? Você não pode perder muito tempo com ele, então tem que ser turno 3, tá batendo muito no 4 finalizando, ou gerando um problema que o cara não consiga voltar pro jogo, como Lifelink, né? O Lifelink é uma carta-chave do baralho, né? Manto de Tatu, Lifelink. São duas cartas que são chaves para esse baralho. Que no caso eu não vi, né? Eu não vi Lifelink no baralho dele. Ele passou. Jogando um Elfos de Vanguard. Toda vez que entra no Elfos, botando mais um marcador. Piorando bastante a vida do GW Aura. Batendo com as 3 criaturas. E ele pagando prevenir dano de cada fonte delas, né? Eu vou achando mais uma Killer Ranger, botando mais marcadores. Nessa hora eu só tava querendo alimentar a quantidade de criaturas que tinham. Aí mais uma misplay, quer dizer, uma misplay. A misplay foi de eu não ter desvirado Need Sentinel. Imagino que, se não me engano, eu vou desvirar, depois eu vou falar com ele. Ah, eu joguei a criatura até depois pra desvirar e tal. Deixa eu ver. Eu tinha falado até com ele. Ó, desvirei a criatura quase quando eu conjurei ali e tal. Ele jogou um crescimento abundante, comprando uma carta, fazendo o terreno gerar uma mana de qualquer cor. Ele veio com 3 desses encantamentos, pelo visto. E um acho que ainda saiu pelo Comungar com os Deuses, então vieram todos. Curva de mana pelo menos estava ok, né? Ele estava bem pensativo. Mas não tinha muito o que fazer, porque se ele optasse por usar a criatura para bloquear, ele ia perder a criatura dele e a chance de voltar pro jogo. Se ele jogasse alguma coisa, ele ia ficar sem manas para pagar a prevenção de dano do verde. E mesmo assim ainda causar dano nele. Porque tem mais criaturas que ele pode pagar, no caso. Né? Eu podia usar até o próprio Timberwatch Elf, depois bufar o próprio. Eu só tinha que fazer uma bait nele, bater com tudo. Ele gastar todas as manas nas criaturas corretas e eu bufar que sobrasse. Né? No caso ia ser pior ainda, porque ele não ia poder gastar o último antes de eu bufar. E mesmo assim eu podia bufar 2 vezes, então ele estava morto igual, não tinha o que ser feito. Eu bati até sabendo disso. Por isso que eu bati com todas, eu acho. Sem ter jogado nada, né? Não joguei nenhuma criatura, nem nada. Bloqueou na ordem ali que vocês viram, deixando aqueles 2 passarem, 2/2 e 1/1. Usei o Timberwatch Elf para buffar um que ele não bloqueou e acabando o jogo. Ele tinha que deixar uma em aberto, infelizmente. Porque caso eu usasse, ele em resposta usava a habilidade de prevenir, né? Eu bato com todos e não falo nada, tem que deixar dar o dano que é. Em outro jogo talvez eu explique melhor essa artimanha. E foi só isso, ele concedeu. Volto a dizer que a melhor carta ali não era a prevenção ao verde, que ele funciona para baralhos muito específicos, como o GW Aura, mas a portadora do estandarte, né? É uma carta que ia conseguir facilmente parar o Elfos. Eu tava até com prevenção de dano ali, que eu tava com medo dele ser muito rápido. E ele tá mostrando o side que ele colocou pra dentro, né? Depois eu expliquei da portadora estandarte, ele disse que da próxima vez vai usá-la.
ela é muito forte. Mostrando que eu botei até um de dano para conseguir qualquer coisa matar ela. E é só isso, até o próximo.